Integrantes do MBL afirmam que foram agredidos por membros do Partido Comunista Brasileiro em ato público ocorrido nesta quinta. Gente, o MBL foi um engodo desde o início, né? O MBL surgiu, né? Movimento Brasil Livre, com uma proposta muito parecida. O MBL nasce mais ou menos na mesma época que nasce o Partido Novo, dentro dessa mesma ideia, né, de trazer esses ideais liberais, de uns políticos mais diferentes, de uma forma diferente de fazer política. Ganham muita relevância durante o impeachment da Dilma, acabaram atraindo para si muitos jovens, né, que hoje a gente vê aí acompanhando o Nicolas. Essa horda de jovens acabou vendo no MBL, em algum momento, uma espécie de possibilidade de grupo, né, de movimento. Então, o MBL com o Partido Novo nascem na mesma época e padecem do mesmo mal, que eu acho que foi a hipocrisia, né? Então, assim, tanto o MBL quanto o Partido Novo, bastou um governo liberal ser de fato implementado para eles começarem a encher o saco. Então, a gente viu absurdos, né? Muitos absurdos acontecerem ali com a posição do Partido Novo em relação a algumas medidas liberais e com relação ao MBL, idem. Né? A gente viu se posicionando contra a sua pauta, né? Que era justamente a liberdade. A gente não viu o MBL se manifestar quando deputado foi preso, por exemplo, né? Então, assim, a gente vê que a hipocrisia, né, e a falta de coerência no discurso é o que mataram, né? E eu costumo dizer que esses movimentos, como o Partido Novo, como o MBL, eles morrem porque eles morrem sem público. É isso que o Timóteo falou. A última manifestação que o MBL chamou tinha meia dúzia de gato pingado e ele achou que podia juntar todos. Eu acho que foi até pelaquela carta da democracia, nem me lembro. Mas, assim, para ver que ele não tem mais poder nenhum, porque já não conversa com ninguém, porque já mudou tanto o discurso, já fez tanta coisa estranha, que acabou que perdeu completamente. Agora, mesmo assim, eu acho que eles têm o direito, né, de irem nas universidades, discutirem suas teses, e eu acho que nenhuma manifestação ao contrário deveria acontecer. Eu soube que o MBL foi super rechaçado numa universidade aí, quando foi fazer um painel, e esse é o tipo de pluralidade que nós queremos para melhorar a nossa vida. Só ouvir um lado da conversa, não ouvir os dois. Então, eu acho que o MBL tem que continuar fazendo o trabalho a que se propôs desde o início, que foi de defender a nossa liberdade. Justiça mantém a absolvição de Aécio Neves em caso de corrupção passiva. Eu te mandei, não sei se vai ser pauta de hoje, uma resposta do Zema a respeito disso. Boa, esqueci de falar. E é mais ou menos isso, gente. Tem alguma coisa muito errada que não está certa, não? Porque a gente vê pessoas que realmente foram envolvidas em atos muito violentos para a população, e corrupção mata, deixa a gente parada em hospital, deixa a estrada cheia de buraco, corrupção mata. Achar que não mata e passar pano para a corrupção é de uma hipocrisia absurda. Então, de novo, mais um caso de corrupção vai indo para baixo do tapete. Nós estamos varrendo, a nossa justiça está varrendo tanta sujeira para baixo do tapete, que eu não sei até onde isso vai acabar, porque alguma coisa está muito errada nas nossas instituições. Nós não podemos considerar crime uma coisa numa situação política, em outra não. Nós também não podemos criar acusações que não existem, muito menos mandatos de prisão. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu achei que eu morava num país que roubar era errado e dar a sua opinião era permitido. Pelo jeito, eu estou enganada. Tem um vídeo aí que eu mandei para você que a Tati citou, um vídeo importante para colocar do Romeu Zema, que continua achando um nome... Coerência é o nome do Zema. Coerência, um bom nome para 2026. Óbvio, se o Bolsonaro não for o candidato, e tudo indica que não será mesmo, pela condição de inelegibilidade, mas o Zema tem mostrado muita coerência. Mais uma absolvição, né, hein, Tati? Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, dando entrevista em podcast, absolvido. O Gedel. Diga aí, Tati. Não, a gente tem 1000 casos, né? Tem o Gedel, tem tem o da cueca, tem vários, assim, em flagrante, né? Flagrante, como digo, flagrante ali da câmara de TV, todo mundo viu, tá ali na cara da gente.
E aí agora passa pano. Cunha foi preso. Cunha já está até eleito, né? De novo, parece. Não, a filha dele é deputada federal. Ele não foi eleito? Não, ele não foi candidato porque ele está na ficha suja. Ainda? Tá. Mas daqui a pouco não vai estar mais. A filha dele foi eleita deputada federal. Foi. Isso é pior. Ele eleito. Tem um vídeo aí? Solta aí o que disse o Romeu Zema. Bora lá. Eu acho que alguma coisa está errada aqui no Brasil. Uma justiça, um sistema judiciário que uma hora condena, envia alguém para a cadeia e depois fala que está tudo errado, parece que é um sistema judiciário que não funciona direito. Parece que funciona de acordo com a conveniência de alguém ou de algum grupo. Mas é isso aí. Então, para mim, isso demonstra claramente que nós precisamos de avanços institucionais no Brasil. Avanços onde uma decisão que foi dada seja respeitada. O que faz um país dar certo são regras estáveis. E, infelizmente, nós não temos elas nem no executivo, nem no legislativo, que muitas vezes até se omite de estar votando, e também no judiciário, que é esse caso que você falou. Perfeito. Não? Excelente, né, Tati? Vanessa, maravilhoso. Precisamos de reformas institucionais nesse país. Será que ninguém está vendo que tem alguma coisa muito errada nessa nossa Constituição? Que não está dando certo, que ninguém vai investir aqui assim sem saber qual é a regra do jogo, que muda toda hora. Então, é fundamental a estabilidade jurídica num país. E isso é o que a gente não tem. E o Zema, mais uma vez, mostrou que é o que sempre foi: corajoso, educado e coerente. 23. O governo federal encerrou o primeiro semestre deste ano com rombo nas contas públicas. Registrou déficit primário de 42,5 bilhões ou de 41,26 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação. Tati Mandelli vai falar sobre esse assunto. Tati, já era esperado esse negócio? Já, lógico, porque se você tem mês a mês um déficit, ele vai se acumulando. Não vimos ele fazer superávit em mês nenhum, desde janeiro até junho. O governo sempre gastou mais do que arrecada. Isso, para você que está me ouvindo, é mais ou menos como se você está sempre gastando mais do que você recebe de salário. Então, você está sempre gerando dívida. A notícia que vem meio camuflada aí no consórcio é que assim, nos últimos 12 meses, quer dizer, se eu comparar os 6 meses de 2022... os primeiros 6 meses de 2022, no governo passado, nós fizemos 54 bilhões de lucro. Vou repetir. Nos primeiros 6 meses do Lula, a gente fez 43 bilhões de prejuízo. E nos 6 primeiros meses de 2022, sob o comando do Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, nós fizemos 54 bilhões de lucro. Então, eu vou repetir para vocês o que disseram ontem na Câmara dos coisa lá do Canadá. Quando o Trudeau foi pedir para gastar mais dinheiro, porque o povo canadense está passando fome, recebeu a seguinte resposta: se eu aumento o gasto público e gero déficit, eu gero inflação. Se eu gero inflação, eu gero juros altos. E se eu gero juros altos, ninguém consegue me pagar, eu gero uma inadimplência enorme. E eu quebro. De novo, gastar muito e dar déficit significa gerar inflação, subir os juros e acabar ou diminuir a competitividade de todos os países, de todas as pessoas, enfim, as pessoas sem capacidade de investimento. Então, nós viemos com esse dado aí que é fundamental. Então não adianta o William estrebuchar lá onde ele esteja, porque, na verdade, além desse, eu tenho outro para vocês. O emprego. O mais simples é o emprego. Nós geramos, em média, menos 25% dos empregos que geramos no ano anterior. Só esse mês, se a gente comparar o mês de junho, nós geramos, em junho de 22, quase 300 mil empregos, quase 300 mil vagas abertas. Nesse mesmo período, agora em 2023, nós geramos 150, praticamente a metade. Então, se eu estou gerando déficit, eu não estou gerando emprego. Eu espero que isso fique bem claro para todo mundo que tenta se enrolar com a economia. Então, se eu não, é lógico. E o que aconteceu com as empresas? A gente também teve um recorde aí de falências de empresa. As empresas começaram a quebrar e fechar as suas portas. Também o número é quase 50% maior do que o número registrado no ano anterior. Então, não tem nenhum número
para a gente tentar passar pano na economia nesse momento. Acabei de ver na Isto É, eles, não, mas o Haddad está tranquilo porque a gente tem um colchão. O que ele quer dizer com colchão é o número de reserva internacional, que vem por causa da exportação, que basicamente vem por causa do agro. Então, ele tem muito reserva em dólar, o que significa que ele ainda está estável. Ele tem esse colchão, ele herdou esse colchão, evidentemente, que esse colchão não foi ele que criou, né? Esse colchão foi herdado do governo anterior. E, graças a esse colchão, essa reserva aí, a nossa economia ainda não colapsou. E graças ao Roberto Campos também. E isso quem está dizendo não é eu, a Tati, aqui. Quem disse isso foi o Paulo Guedes essa semana. Que o Brasil só ainda não colapsou porque temos o Roberto Campos no Banco Central. Então, o que esse governo de esquerda quer fazer em nível de economia é exatamente o que eles fizeram no governo da Dilma. Ah, Tatiana, mas você não viu? O risco Brasil diminuiu. Sim, vou lembrar a vocês que o risco Brasil diminuiu, não, melhorou, né? O risco Brasil caiu no final do governo da Dilma, onde todas essas políticas que eles estão querendo implantar hoje estavam implantadas. E aí o nosso Brasil baixou na categoria FIT. Agora, o que aconteceu? Ele subiu, mas ele não subiu por causa dos últimos 6 meses. Ele subiu por conta dos últimos 4 anos que faziam o quê? Não geravam déficit. Porque uma das coisas que eles avaliam é a capacidade que um país tem de gerar caixa, de gerar dinheiro. E como o Brasil, dando déficit, não vai gerar dinheiro, eles já disseram, se esse governo que aí está, cuidado, adotar as mesmas políticas que o governo da Dilma adotou lá em 2014, 2016, nós vamos rebaixar o Brasil de novo. E aí vem presidente da Câmara dizer que foi graças ao trabalho dele. Graças ao trabalho dele, um dia nós vamos baixar esse número, e aí ele vai ser lembrado, com muita justiça, por ter ajudado a quebrar o Brasil. E é isso que a gente está vendo hoje. Então, não se iludam e não tenta passar pano, porque não tem para onde. Quem bota gasolina sabe, a gasolina aumentou. E a gasolina aumentando, a Petrobras deu 6 bilhões de prejuízo nesse semestre já. Então, olha aí para onde nós estamos indo. E a gente tem um dado econômico ainda pior para a estabilidade do mercado. Agora o IBGE é o IBOP. Então a gente se lascou, porque agora a pessoa que vai cuidar do número para dizer se a economia está bem ou está mal é justamente quem nos informava dos números das pesquisas eleitorais. Então, para vocês verem aonde nós vamos parar. Vamos à notícia. Assessor de Bolsonaro critica vazamento de dados financeiros. Abre aspas, faz-se necessário identificar quem está entrando na tal sala-cofre para que as medidas judiciais sejam tomadas. Quem vazou será criminalizado? Fecha aspas, ele afirma, eu pergunto, será criminalizado? Ele afirma que será criminalizado, acho que não. Aqui no Brasil? É um absurdo. Por quem? É. Quem vai criminalizar, me diz, quem vai julgar? Absurdo, né, gente? Quem vai julgar? Agora, a gente não viu a quebra de sigilo bancário do cara que defendeu o Adélio. Até hoje. Nem do Adélio. Não pode, porque nem de nada. COAF é um assunto que só é vazado nesse país se tiver o sobrenome Bolsonaro envolvido. Porque nunca ninguém viu o COAF abrir sigilo de nenhum ministro do Supremo, de nenhum presidente da Câmara, de nenhum deputado, a não ser que ele seja de direita, capaz de já terem quebrado. Então, imagina o que significa. Significa que, se você é de direita, né, se você tem o sobrenome Bolsonaro, nenhuma lei de proteção serve para você. Porque resolveram que tudo que é Bolsonaro é inimigo deles. Esqueceram que o maior inimigo deles são eles mesmos. E eles vão entender. E não vai demorar muito. Eu achava que foi até pouco, viu? 17 milhões de reais. Já que foi aí exposto, né? Eu achava que tinha mais, inclusive. Eu também. Isso é sinal que os robôs tudo tem CPF, né? É. Um monte de robô aí com CPF, porque a chamada era que a doação fosse pequena, né? Então a gente viu ali, teve agricultor, hoje eu vou doar minha diária de R$100, o outro não sei o quê, o outro 2, 8,22, outro 2. Outro... Teve muita doação baixa de 2, 22 reais, muitas doações com valores baixos. Você imagina, e quase ninguém ficou sabendo da campanha, porque é uma campanha que rodou na bolha, como a gente chama, na bolha, né? Rodou na bolha. Se uma campanha dessa roda fora da bolha, o número vai ser 4 vezes maior.
Não tenham dúvida. Eu acho que esse número ele mais demonstrou, sabe, uma reação do povo brasileiro a essa perseguição ao Bolsonaro, mais que qualquer coisa. Quer dizer, a pessoa não foi lá e fez aquele Pix por causa do bolsonarismo ou por causa do Bolsonaro. Foi para dizer basta de perseguição, basta dessa política de acharem uma pessoa para botarem o mal do mundo em cima, sendo que o que ele está falando é o que o povo brasileiro também está querendo. Nós somos a metade da população votou no cara. Com isso. Que coisa é essa guerra que se estabeleceu na mídia, nesses políticos? Vão olhar para o próprio trabalho, não ganharam a eleição? Trabalha! Muda o Brasil. Eu acabei de dar os números, o Brasil só foi para baixo com esse governo. Querem enganar quem? Podemos falar do Brasil, podemos falar da Bahia. Não aconteceu nada nos primeiros 6 meses para melhorar a vida do cidadão. Agora a perseguição não tem fim. Aí o cidadão não pode ir para a rua, porque ele está dizendo que não pode ir para a rua. Aí o cidadão o que fez? Depositou um Pix no Bolsonaro só para dizer, não concordo, não acho que isso está certo. E olha quantas pessoas foram e fizeram isso. E não foram os ricos, nem os milionários, como disse a Vanessa, é R$2, R$3. Quem não viu as doações, todo mundo estava postando no Twitter, e várias pessoas para quem eu contei não sabiam. Disse, pô, se eu soubesse, tinha feito também. É verdade. Então, olha isso. É um número super expressivo de robô com CPF que existe nesse Brasil. Como vocês vão fazer? Vão botar 50 milhões na cadeia? Essa é a ideia? 50 milhões na cadeia? 3 veículos de comunicação, tudo mentindo para a população? Essa é a ideia do grande governo democrático do Brasil? Os caras que salvaram a democracia, esse é o plano do pessoal que assinou a cartinha para a democracia? Acabar com ela? E o povo não está gostando. Aí o que faz? Libera um número como se o Bolsonaro estivesse recebendo, sei lá, doações de campanha. Não são doações de campanha, doação de campanha que recebeu foi o Gedel. 51 milhões de umas malas, foi o que ele disse aqui nas rádios aqui da Bahia. O que ele disse não, o que foi fotografado, né? Mas ele disse que aqui não era dele, não era dinheiro para campanha. Então, assim, o que acontece nesse Brasil não tem precedentes no Brasil, nem na ditadura militar. Pergunte para o seu pai, para o seu avô, para quem está aí do seu lado. E o que está acontecendo hoje não tem precedente. Quem assinou a cartinha para a democracia assinou a carta de enterrar o pouco de democracia que a gente ainda tinha nesse país. E é isso que eu acho. E hoje também estou braba, né, gente? Você está braba essa semana inteira. Desde quarta-feira você está braba hoje. O que está acontecendo com a Tati? Não era assim, não. Mas é mesmo, gente. É um negócio assim, vamos mudar o assunto, vamos discutir política pública, vamos discutir o que está acontecendo. Aí não. Aí fizeram uma portaria, a Vanessa deve ter esculhambado ontem, fizeram uma portaria do Ministério da Saúde tornando liberação de maconha, aborto... Tem que soltar esse vídeo aí, tá no ponto? Que é isso, gente? Ô, Rebeca... Pelo amor de Deus. Imagina. Deixa eu falar para vocês. Uma das coisas que mais me chocou sobre os programas sociais, porque essa coisa, como eu falo, não é só uma questão de esquerda e direita, tem a guerra identitária, mas também tem a questão da competência de usar o dinheiro que é meu, que é seu. Aí não importa se o cara está exercendo o mandato da direita, a esquerda está exercendo o mandato, tem que melhorar a vida de todos. Essa é a minha tese. Aí imagina assim, lá em Cruz das Almas, como ela falou, muitas pessoas dependentes da prefeitura, eu fui num Minha Casa Minha Vida, que fica, Cruz das Almas já é um lugar pequeno, como eu digo, na esquina do nada, com coisa nenhuma. O que eu quero dizer com isso? É que colocam as pessoas em lugares onde elas não têm nenhum acesso, nem às vezes a transporte, nem a mercado, nem a nada. Então eu te dou uma casa, né? Eu te dou uma casa num lugar, e aí você fica nesse lugar, mas nesse lugar não tem um emprego, não tem um nada para você sair. Então, assim, isso foi um pouco a regra do que aconteceu aqui. Eles foram construindo vários dessas Minha Casa Minha Vida, no interior do estado, Cruz das Almas é um deles, e não tiveram o que eu estou dizendo há anos sobre a Bahia. Cadê o programa de desenvolvimento de pequena indústria? Porque se a gente tiver um desenvolvimento de pequena indústria de 30, de 40 funcionários e bota uma incubadora, como foi feito lá onde a Tideli tem a fábrica, isso foi feito lá em 1900 no ano 2000, 2002, 2003, antes do PT assumir, evidentemente, é um projeto da Secretaria de Combate à Pobreza, porque só tem um jeito de combater a pobreza, é gerando emprego e renda, não tornando um monte de gente dependente do Estado, só para você entender. Então, o que foi feito lá? Fizeram lá 10 galpõezinhos de 500 metros, 600 metros quadrados cada um, entregaram empresas que empregassem ali 30, 40, 50
pessoas, mas precisavam ser pessoas daquele entorno, ou seja, daquela comunidade onde tinha a casinha. Faz sentido, né? Eu construo a casinha, levo o emprego, levo a escola, levo o posto de saúde. É um projeto integrado. Aí eles não levaram o emprego. Então, esse projeto, igual ao projeto que a Tideli está até hoje, que chama Parque Industrial Moradas da Lagoa, Timóteo, foi o último projeto desse tipo feito em toda a Bahia. Hoje, um projeto que começou lá em 2003 com, talvez em todas as empresas, a Tideli sempre foi a maior, mas talvez em todas as empresas ali com 200 pessoas, hoje tem 3.500 empregos. Por quê? Transformou a vida da comunidade. Então, é jogar as pessoas em qualquer lugar, não levar emprego, não levar cidadania e deixar lá. Ah, não, mas aquele que é meu amigo eu emprego na prefeitura. Mas isso não vai funcionar para o Estado. Então, nós precisamos sair desse lugar comum que o Estado se enfiou, que é exatamente isso que ela falou. E aí, então, vem um grupo, ganha a prefeitura, aí vem os vereadores, tudo que eles faziam antes, eles impedem o novo prefeito de fazer. Basicamente é isso. E aí ficam jogando com esse judiciário para atrapalhar quem quer trabalhar. Então, o Estado da Bahia e o Brasil como um todo precisa de projetos de desenvolvimento de longo prazo, que fazem incubadora de empresa pequena, que depois vai virar... Eu conheci uma pessoa que me disse que agora, em Morro do Chapéu, a gente está fazendo vinho. Olha que maravilha, Timóteo. Sim. Fazendo vinho, vamos ter um turismo enólogo. Eu perguntei, tem hotel? Não, não tem hotel. Porra, gente, isso que eu chamo, tem que trabalhar nas duas pontas. Você vai fazer um negócio, tem que fazer também um hotel, tem que fazer... E é isso que está faltando, planejamento econômico. E eu tenho dito isso desde o início. A minha dúvida sempre é a mesma, se é pura incompetência ou se é agenda ideológica, porque não é possível que eu seja mais inteligente que esses caras. Eu queria que você falasse para nós, conservadores, por que essa queda do dólar que está existindo, por que o valor do combustível baixo, e outros fatores econômicos que aparentemente são positivos, por que isso no longo prazo pode trazer prejuízos para o país? Porque pelo menos é isso que tem sido vendido aí na imprensa, né? Lula sempre questionando esqueci do Banco Central, por que ele não baixa a taxa de juros e tal. E por que isso ocorre? Obrigado, bom dia. Bom dia. O dólar está baixo. O dólar não está baixo, o dólar está estável, por causa disso que eu estava explicando antes. Esse colchão de reserva em dólar que o Brasil tem faz com que o Banco Central tenha um poder de, cada vez que alguém está precisando de dólar para fazer uma compra lá fora, qualquer coisa, você tem dólar para mandar, e quando você vende mercadorias do Brasil, você recebe dólares. Então, cada vez que o mercado se mexe para ajustar o dólar, o Banco Central começa a vender, faz o preço cair. Isso sempre vai acontecer quando um Banco Central tem muita reserva em dólar. Parou de acontecer na Argentina, porque a Argentina não tem mais reserva nenhuma em dólar. Aí o que aconteceu? O dólar disparou. Era o que acontecia na época da hiperinflação aqui no Brasil também. Nós não tínhamos um colchão, ou seja, nós não tínhamos uma reserva em dólar. Essa reserva em dólar que nós temos hoje, oriundas das nossas exportações maiores que as nossas importações, fez com que o governo Lula trabalhasse com um superávit ou com um colchão que não foi criado por esse governo, mas que existe, é do Brasil, é do Tesouro. Então, a nossa reserva em dólar é suficientemente grande para a gente manter a estabilidade da moeda. Por que o combustível, desde que o Lula entrou, não diminuiu, aumentou? Né? Isso você percebe na bomba. Eu digo aumentou do ponto de vista de ser um item que vai colocar a inflação também em xeque. Então, ele subiu a gasolina, na hora que ele trouxe de volta todas as taxas sobre a gasolina, se botar gasolina, você vai ver. Né? Então, assim, e a gasolina no mercado internacional caiu. Como a gasolina, quer dizer, o petróleo, o barril de petróleo caiu, quando a gente pagava a gasolina 4 e pouco, o barril de petróleo valia $90. Hoje a gente está pagando 5 e tanto, mas o barril de petróleo vale 60.
Então, essa diferença do barril de petróleo, o brasileiro também não sentiu no bolso porque os impostos voltaram. Então, é isso que eles ficam se colocando. Ah, não subiu muito, mesmo com essa mexida aí na gasolina, a gente não está inflacionário. A gente não está inflacionário porque o Banco Central controla o juro. O que o Lula queria é que o juro, de repente, passasse a ser, sei lá, 7, 6. Só que o juro não é uma coisa que o Lula decide ou que alguém decide. Isso é uma conta que alguém tem que pagar. É o que eu expliquei antes. Ele só gera déficit, ele não gera superávit. O fato dele gerar déficit significa que o governo está gastando muito. E vocês acham que ele está gastando bem? Ou seja, que ele está gastando para o desenvolvimento econômico, que é a tese do Haddad? Não, ele está gastando, a gente está vendo aí, em hotel de luxo, jatinho, caramba. Então, está gastando dinheiro, não está investindo o dinheiro do brasileiro. E o que vai acontecer é que, no longo prazo, a taxa de juros tende a subir ainda mais, porque cada vez mais o governo fica endividado. Não sente muito, tem um colchão em dólar, está ali se mantendo, mas está se mantendo por causa de uma engenharia do Roberto Campos lá no Banco Central, que se sair dessa posição, a gente pode começar a ver aquela degringolada que deu na Argentina, o dólar subir, a inflação estourar e tudo isso, porque é um juro irreal. Então, o juro só é verdadeiro quando ele não é manipulado pelo governo. E o que eles querem é manipular a taxa de juros. E não dá para manipular a taxa de juros. Tem leis econômicas, de alguma forma vai estourar em algum lado. Então, eles estão trabalhando nessa agenda, que é uma tese do Haddad, que dá para fazer desenvolvimento econômico gastando muito, tal, mas agora ele já está preocupado porque eles receberam um cheque em branco do Congresso para gastar mais 150 bilhões no orçamento e já estouraram isso em mais 150 bilhões. Quer dizer, aí querem aumentar o imposto em cima de nós. Por quê? Para eles poderem bancar essa loucura fiscal que eles estão fazendo, que vai acabar atrapalhando o Brasil no longo prazo muito. E é isso. E a imprensa mente, porque ela pega o dado positivo, o dólar está estável, como se o governo tivesse estável. Não está. É a mesma coisa que pegar essa taxa do Brasil, que melhorou. A gente tinha uma taxa negativa de aprovação de índice internacional, de risco Brasil, como a gente fala, negativa, e foi para uma positiva essa semana, mas com um adendo desse tamanho, dizendo, cuidado, porque se o governo começar e continuar gastando muito e não sei o quê, e os dados que a gente tem na mão, verdadeiros, são esses. O problema é que a imprensa passa pano e não divulga, né? Não gosta de divulgar. Como não gostava de divulgar coisas boas do governo Bolsonaro, como é que é? A economia despiora, a gente viu absurdos. É verdade. Assim como a imprensa não queria divulgar dados positivos do governo anterior, agora ela passa pano e não divulga dados negativos desse governo. E aí todo mundo está achando que é por isso que colocaram o cara do Ibope lá no IBGE, para manipular dados. Artistas criticam proposta de Diego Castro sobre exames toxicológicos para acesso às universidades. Lógico, agora o movimento é assim, né? Alguém falou que eu não gosto, não interessa se eu não critico a proposta, eu critico a pessoa, né? E aí começa, cancela a pessoa, tira ele não presta. Então, assim, a gente passou já há muito tempo nessa pseudo-democracia a discutir detalhes. Foi o que eu falei, nós temos que discutir tudo a respeito do nosso ensino, começando por isso, ou por outras coisas. Nós precisamos começar a discutir. E aí não vem, né, a questão de criticar ou defender essa e aquela proposta, e dizer, tá vendo, esse cara, ele é assim, ele é extremo, ele é isso, ele é aquilo. E é o que a gente está vendo hoje. E pior que artista, não existe, né? Não existe. Eu vi essa semana, a principal artista brasileira, pelo menos a mais velha, não sei se é a principal, mas a mais velha, ela chega e fala que foram 4 anos terríveis. Fernanda Montenegro. Essa mesma Fernanda Montenegro diz, estamos juntos em várias fotos abraçada com Sérgio Cabral. Ridículo. Então, para aí. Esses 4 anos foram infernais, porque acabou a mamata? Porque não deu mais para sair abraçada em político pela rua? Porque deixou de ser financiada pelo Estado? Se explica. Porque os dados econômicos nos mostram que o Brasil, nesses últimos 4 anos, foi tudo menos terrível. E eu também não vi nenhum artista preso. Também não vi nenhum jornalista de esquerda preso. Então foram 4 anos terríveis para quem, querida? Eu te digo, esses 6 meses estão terríveis para um monte de gente. Tanto econômica, como a sua liberdade e várias coisas. Então, hoje em dia, o que artista fala não se escreve. Aliás, eu acho até bom que os veículos de imprensa, mas não sejam mais impressos. Aí eles podem ir no Twitter e apagar, trocar as vírgulas, dizer que fica em casa se puder, e começar a reescrever
a história, porque nunca printou a história. Então, graças a Deus, existe a internet para mostrar essa ilibada senhora que vai lá na Academia Brasileira de Letras dizer que o Sérgio Cabral é uma pessoa sensacional. É sensacional. Ele só foi condenado a 400 e tantos anos de cadeia e foi solto numa outra manobra dessas que a gente tem visto aí, que soltou, inclusive, o Lula. Quer dizer, explique-se, né? 4 anos terríveis para quem? Então, os artistas, hoje em dia, virou um negócio que... Nojento. Tão nojento que alguns eu nem mais escuto. E olha que eu até gostava. Eu falava, não, a música dessa semana eu não quero mais. As pessoas estão criando uma espécie de raiva embutida por causa disso. Se você é artista, pelo amor de Deus, mesmo que você seja de esquerda, fica quieto. Porque você é artista, está aí para vender a sua música. Então, vocês forçaram o cancelamento. Estão forçando o cancelamento agora em cima da Jovem Pan. O cancelamento econômico. Ah, não anuncia ali, senão você é fascista, não sei o quê. Que isso? Que isso? Essa democracia que vocês querem? Esses são os artistas de hoje em dia? Quem eram aqueles caras que lutavam pela liberdade? Sumiram? Desapareceram? Eu vou lembrar que a Fernanda Montenegro foi considerada a mulher mais influente do Brasil. A segunda foi Michele Bolsonaro. Ainda bem que a Fernanda Montenegro tem 94 anos. Tati Mandelli, você é fera. Você é fera nos assuntos econômicos. Por mais que eles tentem manipular, eles podem querer manipular tudo. Eles já manipulam tudo. Mas eu quero ver quando o povo aí fora começar a passar fome. Porque o povo está vivendo como se não houvesse amanhã. Não estão nem aí, o povo não está nem aí, está tomando cerveja, está comendo seu churrasquinho, mas quando esse país degringolar e o povo começar a passar fome, aí, meu amigo, é que eu quero ver quem é que vai segurar. Quem vai segurar esse povo? Quem? Um bom dia para todos vocês, um abraço, bom fim de semana. Fala aí, Tati. Pois é, por isso que eles fizeram a campanha do desarmamento agora, né, Ana Cristina? Porque quanto mais para frente, pior vai ser, né? Eles já sabem. Então, vamos tirar a arma agora, né? Vamos desarmar agora, para ninguém poder reclamar depois. Vamos criar um monte de lei e prender um monte de gente, que é para ninguém protestar. É assim que acontece em todos os lugares onde eles implantaram a pobreza. A pobreza, para não se revoltar, precisa ser contida. E, para ela ser contida, eles vão precisar da força. E é mais ou menos esse o plano. Não sei se eu estou sendo um pouco radical, mas eu acho que um assunto tem a ver com o outro. Sim, com Né? certeza. Se eles estão com essa pressa toda aí de inibir o cidadão comum, de ter uma autodefesa num país extremamente violento como o Brasil, algum motivo eles têm. É porque eles sabem que, por enquanto, pão e circo resolve. Daqui a pouco, circo e pão não vão resolver, porque vai faltar o pão e não vai ter circo certo. Leandro de Jesus, 10/18, Leandro de Jesus propõe vedação de homenagens comunistas e nazistas em equipamentos públicos da Bahia. Excelente pauta também. Uma iniciativa bem parecida com essa já foi adotada na Flórida, inclusive mais abrangente. Além de homenagens não poderem ser feitas a comunista, agora é obrigatório que se ensine os males do comunismo nas escolas. E é isso, e é assim mesmo que a gente tem que fazer. Eu concordo com o Eduardo Bolsonaro e com o Leandro, e acho mais. Por que faríamos homenagens a heróis, entre aspas, comunistas, no Brasil, quando já não fazemos sequer homenagens aos nossos heróis? Então, a esquerda também tem esse objetivo, né, dentro da jornada, criar um herói fora, né, criar um herói que vem de fora. Mas o problema é o colonialismo americano, mas eles trazem o herói de fora. Então, vamos começar a ver quem foram os grandes heróis aqui no Brasil. E aí eu vou dar aqui o meu testemunho ao nosso prefeito Bruno Reis, que fez a imagem de Maria Filipa e colocou ali agora uma estátua, não me lembro o nome da artista plástica, contando essa história dessa baiana aguerrida, que ajudou na guerra. É essas pessoas que nós temos que aprender a considerar heróis, para que essas histórias não sejam esquecidas, histórias do nosso povo. Essas, sim, têm que ser homenageadas. Agora, imagina usar espaço público para fazer adulação
de gente que matou milhões de pessoas no mundo, que levou países inteiros à miséria, e aí nós vamos o quê? Idolatrar no auge da loucura comunista. Então, daqui a 20 anos, podemos ter uma estátua do Maduro, quem sabe, por aí. Então, assim, é esse o grande disparate. Está longe, parece que é heróico. Não tem nada de heróico no comunismo. Ele não trouxe bem-estar a ninguém. É só uma troca de poder. É um sistema novo aí de tecnocratas versus povão, que aumenta cada vez mais a distância entre nós. Esses dias eu li um artigo aqui na Bahia também falando disso, que raio de sistema de castas nós criamos no Brasil agora. Vamos imitar a Índia? Para uns, justiça zero, para outros, justiça total. É casta agora também, como é que julgam as pessoas. E a gente está vendo isso acontecer. Então, assim, todas essas coisas totalitárias têm que ser ensinadas para serem evitadas no futuro, para que no futuro a gente honre os heróis da nossa história e não venha importar histórias dos outros que, na maioria das vezes, não deram certo e trouxeram para os seus povos uma imensa tristeza, uma imensa dificuldade que até hoje eles vivem. Apesar da proibição, 10h25, apesar da proibição, aproximadamente 100 mulheres trans e homens que se sentem mulher se inscreveram no concurso Miss Itália como forma de protesto para dar visibilidade às trans e denunciar a transfobia do concurso. O concurso de Miss Itália é um dos mais antigos, tá? Quem comanda hoje é uma mulher chamada Patrícia Miriglani, que é a filha do fundador, chamava Enzo Miriglani. E o que acontece é que depois que elegeram o Trans Miss Holanda, veio um movimento pedindo que o concurso na Itália passasse a aceitar. E eles disseram que não, que o concurso de Miss Itália não permite participantes transgêneros. As mulheres devem nascer, não adianta ter feito isso que ele falou, Ivan Clever não procede, devem nascer mulheres. Essas são as únicas permitidas nesse concurso de beleza. Isso foi bem aprovado pela Itália. Essa moça que é dona desse que é o principal concurso, porque tem vários, né, Timóteo? Tem vários tipos de concursos diferentes. Mas esse oficial aí da Miss Itália disse que não, lá só mulheres. E a gente vê esse movimento de fortalecimento da mulher contra esse movimento trans em toda a Itália. Já não é à toa que a dona Giorgia Meloni é a primeira-ministra. Ela é a primeira-ministra, não é à toa. Ela disse no seu mandato de posse que não tem nada de mais e nada de errado em nascer mulher, em ser cristã, em ser mãe. Não tem nada aqui. Então, ela sempre entrou nesse discurso muito forte de defesa das mulheres. O concurso Miss Itália reiterando isso, as feministas também reiterando isso. E eu, ainda bem, né, que sou cidadã italiana também, é a minha vantagem. Que belo, hein? Que belo. Aluna de uma escola em Porto Alegre, que seria o equivalente ao Padre Antônio Vieira aqui. Na verdade, ela chama Padre Anchieta, mas era o equivalente, né? Uma igreja católica e tal. E aí nos levaram para um passeio, você leu para qualquer lugar. No meio do passeio, passaram na frente de uma favela e disseram para a gente assim, no ônibus: vocês estão vendo essa gente toda que mora na favela? Pois é, ela mora na favela por causa dos pais de vocês. Como é que é? Vítimas do capitalismo, mas tem da isso. sociedade. Aí eu cheguei em casa, né, lógico, falei isso para minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe era tipo Vanessa.com. Ela foi para a escola e fez um escândalo, mas um escândalo, chamou os padres de tudo que você possa imaginar, que isso era o fim da picada, que como é que podia uma coisa dessas, que absurdo dizer isso para uma criança. Então, isso que eu estou dizendo, essa minha experiência, que sirva de inspiração para você aí que é pai e que vê esses absurdos acontecerem, para não deixar que isso aconteça. Porque é a partir daí, né, que você cria, às vezes um adolescente, uma criança, já tem um problema qualquer com o pai, e aí, ou com a mãe. E aí ouve o professor dizer isso, aí fala, cara, bem que eu tinha razão, meu pai é um monstro, né? E aí começa a criar uma figura que tem a ver sempre com a destruição da família. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e essa coisa que o ouvinte vinha dizendo, e que a Vanessa reiterou, vou reiterar mais uma vez, precisamos, sim, ocupar espaços em todo lugar. Não temos espaço no conselho, vai lá para dentro da Associação de Pais e Mestres da escola encher o saco de professor esquerdista. Porque eles estão muito acostumados a ninguém encher o saco deles. Não interessa se eles vão mudar, o que interessa é que você vai incomodar. E é isso que precisa acontecer, a gente precisa incomodar mais, para que as nossas ideias sejam ouvidas e levadas a sério, e para que seus filhos nunca sofram uma coisa como a que eu sofri, por exemplo, que é um absurdo.
Não, deixa eu contar, meu filho tem 19 anos. Né? Então, ele foi criado, uma parte da vida dele, ele, até os 7, 8, ele morou mais ou menos no interior de Goiás, numa cidade pequena, onde ele mantém amigos até hoje. E aí, alguns amigos saíram para a cidade, outros ficaram lá. Né? E lá é uma cidade bem esquerdista, né? Assim, bem natureba. E aí, ele com os amigos adolescentes, aí um virou para o outro, não ele, para um outro amigo dele, e falou: eu sou comunista, detesto o capitalismo. Aí esse menino, né, que é amigo nosso, Kim, virou para ele e disse assim: você sabe o que é o comunismo? Aí o moleque olhou para ele e disse: não. E o capitalismo? Ele disse: muito menos. Eu digo assim: como é que você pode escolher o que você é se você não tem ideia do que se trata? Você devia estudar primeiro, para poder fazer uma escolha. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas estão idiotas. E até os próprios adolescentes estão vendo essa idiotice entre eles. Né? Como assim? Você é comunista? O que é comunismo? Não sei. O que é capitalismo? Muito menos. Então, é isso, essa juventude que a gente está criando, sabe? Que é uma coisa disfuncional. Diz que o Brasil já é o segundo lugar no mundo, onde 28% dos adultos nem estudam, nem, né? Que eles chamam nem estuda, nem trabalha. Geração nem, só vai saber para que serve a geração nem para a gente sustentar no futuro, só para isso. Se não estuda nem trabalha. É a geração Neymar, faz nada e também fuma maconha. Bora lá, mensagem. Bom dia, Brador Rádio. Aqui é Augusto Silva, de Teresina, Piauí. Bom, pessoal, falando em Brasil, eu aproveito e digo aos telespectadores e ouvintes da Brador Rádio que o verde da nossa bandeira, pessoal, é em homenagem à família Bragança, de Dom Pedro I, viu? E o amarelo é em homenagem a Dona Leopoldina, tá bom? A República mente, diz que é negócio de ouro, de mata, é mentira isso aí, isso é coisa de República, tá bom? Que fique bem claro. Eu já vi, já. Bom final de semana e Ave Império do Brasil. Falando sobre isso, é verdade. Porque na Brasil Paralelo a gente tem também um equívoco. As feministas deviam levantar uma bandeira, né? Se é que querem levantar uma bandeira. Mas a primeira Constituição do nosso país, logo depois da independência, foi escrita por Dona Leopoldina, junto com outras pessoas, enquanto Dom Pedro estava viajando. Mas, literalmente, né? Em outras coisas. E aí, a nossa bandeira do Brasil tem isso justamente porque o verde é da família de Orleans e Bragança e o amarelo vem da maior, da família Habsburg, que era o maior império da Europa na época, que era o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro foi o maior império da Europa. E as princesas dessa família, que era a princesa Leopoldina, eram consideradas as mulheres mais bem educadas de toda a Europa. Por isso que ela pôde intervir na nossa Constituição. E esse, assim como a liberação da escravatura, que também levou à assinatura de uma mulher, são dois assuntos que as feministas aqui no Brasil, pelo jeito, não gostam. É mais fácil levantar uma bandeira, uma estátua, para sei lá eu quem, do que levantar uma estátua às nossas verdadeiras heroínas aqui no Brasil. Perfeito, são 10 horas e 52 minutos. Acabou, Rebeca? Tem mais aí do Brado Popular. Valeu, gente. Olha, Tati Mandelli, muito obrigado pela participação. Até a próxima semana. Próxima semana, nova agenda. Terças e quintas eu vou estar com vocês aqui de manhã. Agora começou as aulas, então vou ficar mais perto aqui de Salvador. Então, toda terça e toda quinta de manhã eu estou aqui com vocês na Brado Rádio e na Ouro Negro FM.